Olá, aluno do nono ano. Nós vamos corrigir as atividades da página 19, páginas 19 até a 22. E começamos aqui com um texto. Credibilidade é tudo, Estadão, é muito mais que jornal. Qual o propósito comunicativo desse texto? Porque ele tem um longo espaço em branco, ele é assim mesmo. Então, repare que quando fala que a credibilidade é tudo, exclui a possibilidade de pôr uma imagem, pôr um desenho, de pôr mais frases. Quer dizer que o texto do jornal, o jornal em si, o Estado de São Paulo, que é conhecido como Estadão, ele tem uma credibilidade tão grande que dispensa imagens, que dispensa até mesmo mais palavras. Ele por si só já se impõe e impõe a sua própria credibilidade. Então, é uma forma, né, de divulgar a credibilidade do jornal. Se uma imagem fosse colocada junto à frase credibilidade é tudo, o texto seria mais convincente, será? Olha, na verdade, não, né? Porque a grande força de persuasão, de convencimento sobre a qualidade do jornal aí, se aplica justamente ao espaço em branco. Quer dizer que não precisa nem dizer mais nada, é como se fosse assim, o jornal já tem sua força de persuasão, sua força de influência na sociedade de uma maneira tão grande que dispensa algo mais a ser acrescido aí na propaganda. 3. Na frase credibilidade é tudo, qual é o sujeito e qual é o predicado? Então, nós vamos rever esses conceitos. Sujeito, né? É o termo sobre o qual nós falamos alguma coisa. E o predicado é a declaração que nós fazemos acerca do sujeito. Então, recapitulando, o sujeito é o ser sobre o qual eu vou declarar alguma coisa, eu vou falar alguma coisa. E o predicado é a declaração que eu acabei de fazer sobre o sujeito. Então, eu tenho aí, eu pergunto para o verbo, o que é tudo? Credibilidade, eu achei o sujeito. O que eu estou falando sobre a credibilidade? Que ela é tudo. Então, é o predicado, é o atributo que foi dado para esse sujeito. Qual a função sintática do termo tudo? É predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É um atributo do sujeito, é um valor que é dado para o sujeito, uma ideia declarada sobre ele. Compare as frases e responda as perguntas. Quanto à estrutura sintática, qual delas é um período simples? Período simples que tem apenas um verbo. Período composto, dois ou até mais verbos. Então, a primeira, afirma é o único verbo. Afirma e é são dois verbos. A primeira é período simples, a segunda é período composto. Como você chegou a essa conclusão? Chegamos a essa conclusão olhando a quantidade de verbos. Qual a função sintática de sua credibilidade no período 1? Gente, esse termo é objeto direto. Por quê? Porque nós temos assim, o anunciante afirma, e quem afirma, afirma algo. Verbo transitivo direto. Faltou o complemento do verbo, está logo diante dele, sua credibilidade, que é o objeto direto. Qual é o núcleo do termo sua credibilidade? O que é núcleo mesmo? É o termo mais importante, a palavra mais importante dentro do termo. Então, eu vou ter como núcleo aquela palavra que concentra a maior parte do significado. Então, nós temos aí, dentro de sua credibilidade, qual a palavra mais importante? É credibilidade, ela é um substantivo. A oração, que credibilidade é tudo, tem a mesma função que tem o termo sua credibilidade no período 1. Sim, ela é um objeto direto, só que como tem aí um verbo, né, nós vamos fazer aquela classificação como oração subordinada objetiva direta. Ela também está completando o verbo afirmar. F. Você considera coordenada ou subordinada a oração que credibilidade é tudo? Ela é subordinada. Por que subordinada? Porque a função dela é completar o sentido de uma outra oração, chamada de oração principal. Questão 6. A seguir são apresentados períodos simples. Identifique a função sintática do termo destacado nele e depois desenvolva a oração formando período composto. Então, a credibilidade deste jornal é o sujeito. Eu vou transformar esse sujeito em oração. Então, eu posso dizer, é sugestão, viu? Existem outras possibilidades. O importante é transformar o sujeito em oração. Aí vai deixar de ser só sujeito, vai passar a ser oração, subordinada, substantiva, subjetiva. É reconhecido amplamente?
Aí agora eu vou colocar o sujeito oracional, que esse jornal tem credibilidade. Eu mantive a ideia do período simples, só que eu desenvolvi em forma de período composto. Letra B. Os leitores sempre reconhecem a credibilidade desse jornal. Os leitores sempre reconhecem que esse jornal tem ou possui credibilidade, por exemplo. Nosso maior desejo é o seu sucesso no meio jornalístico. Nosso maior desejo é que você seja bem-sucedido no campo, no meio jornalístico, que é um predicativo do sujeito, né? Um atributo do desejo. Temos um grande sonho. Olha os 2 pontos aí decisivos para que a gente faça essa classificação como oração apositiva, a função de aposto, a seu sucesso no meio jornalístico. Repare que seu sucesso no meio jornalístico esclarece o que é esse grande sonho que temos. Então, essa oração ou esse termo que funciona como esclarecedor de um substantivo da oração, ele é aposto. E eu vou transformar esse aposto agora em oração. Ó. Temos um grande sonho que você seja bem-sucedido no meio artístico, jornalístico. Questão 7. Reescreva os períodos seguintes, transformando em orações subordinadas substantivas os termos destacados. Depois de identificar a função dessas orações, escreva o nome delas. Então, vamos lá. A oração dos anúncios classificados em categorias favorece sua localização nos jornais. Reescrita. A oração dos anúncios classificados em categorias favorece que sejam localizados nos jornais. O que favorece? Favorece algo, verbo transitivo direto. Então, o termo vai ser objeto direto. E agora a oração, depois que ela foi reescrita, vai ser uma oração subordinada substantivo objetiva direta. Letra B. O ideal é a organização dos anúncios. Eu tenho aí um predicativo, mas eu vou reescrever e vou transformar em o ideal é que os anúncios classificados sejam organizados em categorias. E aí vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa. Reconhece-se a importância da organização dos anúncios classificados. A função é de sujeito. Por quê? Porque eu sei que se eu perguntar para um verbo o que é que reconhece-se, a resposta é a importância da organização, tal. Então, eu vou transformar esse sujeito em oração subjetiva. Vai ficar, reconhece-se que a organização dos anúncios classificados em categorias é importante. Portanto, oração subordinada, substantiva, subjetiva. O ideal é isto. De novo, gente, os 2 pontos aí para esclarecer o que significa a palavra isto, é uma explicação sobre o que é a palavra isto, a organização dos anúncios. Então, isso é uma função de aposto. Eu vou transformar esse aposto em oração. Vai ficar, o ideal é isto, que os anúncios classificados sejam organizados em categorias, portanto, oração subordinada substantiva apositiva. Classificaremos as orações em negrito desse texto. Então, nós temos aí, na letra A oração que a realidade perfeita dos anúncios publicitários é uma estratégia de persuasão. Nós vamos ver que a oração vem do termo fica claro. Fica é um verbo de ligação e claro é um predicativo. Se eu tenho antes um verbo de ligação, um predicativo, está faltando o sujeito. Então, essa oração que foi pedido para classificar é que está desempenhando a função do sujeito. Portanto, oração subordinada substantiva subjetiva. Que permanece, que a argumentação é uma arte. Nós vamos classificar esse termo que completa a forma verbal diz, quem diz algo. Verbo transitivo direto, então oração subordinada substantiva objetiva direta. Que ela envolve gerenciamento de informações e de relações. Nós vamos ver que completa o verbo salientar. Quem salienta algo, também é um verbo transitivo direto. Então, a oração é subordinada substantiva objetiva direta. Que nessa arte somos convencidos no plano das ideias e no plano das emoções, nós temos aí a expressão está provado, verbo de ligação e predicativo. Apareceu o verbo de ligação e predicativo do sujeito, o que está faltando? O sujeito. Se o sujeito não está na oração principal, o sujeito é a oração subordinada. Então, a classificação é oração subordinada substantiva subjetiva. Depois nós vamos ter aí na letra E,
que nós temos sabe-se. Se eu perguntar o que é que sabe-se, que por meio dela também se obtém adesão de campanhas importantes para a sociedade. Ou seja, eu estou mostrando aquele termo sobre o qual se declara algo, é o sujeito, então oração subjetiva. Depois nós temos aí, o importante é, eu tenho sujeito e verbo de ligação. Se aparecer o sujeito e verbo de ligação, falta o predicativo. Se o predicativo não está na oração principal, o predicativo é a oração subordinada. Ficar atento aos jogos de palavras. E tem um detalhe importante, essa oração é reduzida. Por que eu sei que é reduzida? Porque não apareceu a conjunção integrante e o verbo está na forma nominal do infinitivo. Então, a classificação completa é oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. Assim se enviará o pior. Eu vou ter adiante uma frase que vai esclarecer e explicar o que é o pior. E tem os dois pontos para ajudar a reforçar essa ideia de explicação. É uma oração apositiva. Questão 9. Assinale as alternativas em que a oração em destaque tem função de aposto. Nós temos na segunda e na terceira, porque são duas orações que explicam um termo da oração principal. Na questão 10, nos períodos a seguir, sublinhe as orações subordinadas substantivas e assinale a alternativa que se encontra a oração objetiva direta. Como que eu sei qual é a oração objetiva direta? Eu vou ter que achar um verbo transitivo direto na oração principal. Então, olha, certos consumidores não percebem. Quem percebe, percebe algo. Verbo transitivo direto. Portanto, essa oração vai estar na letra A. E na 11, volte às orações que você grifou na questão anterior e classifique aquelas que não correspondem à sua resposta. Na letra B, a oração é predicativa. Na C, a apositiva. Na D, subjetiva. 12. Das orações em destaque, qual que é predicativa? Bom, predicativa tem que ter o sujeito, o verbo de ligação na oração principal. E vai ficar faltando nessa oração principal justamente o predicativo do sujeito. Então, eu tenho aquele rapaz de aparência invejável, sujeito. Não era, era o verbo de ligação. Quem eu imaginava é o que está, é o atributo sobre o sujeito. Então, é a letra A. Qualquer dúvida, poste no tópico dúvidas do Classroom de sua turma.